Frente Parlamentar, coordenador, deputado Tomé Abduch. Presidente da Comissão de Infraestrutura da Lesp e presidente da subcomissão para tratar da ligação seca Santos-Guarujá, deputado Luiz Fernando Teixeira. Vice-coordenador da Frente Parlamentar da ligação seca Túnel Santos-Guarujá, deputado Ricardo Madalena. Deputado estadual Barros Munhoz. Deputado estadual Tenente Coimbra e membro desta Frente Parlamentar. O diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, Dr. Anderson Pomini. Secretário Executivo de Estado de Parcerias e Investimentos, André Esperpo. Secretário Municipal de Turismo do Guarujá, Fábio Ferreira dos Santos. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Leonardo Gazilo. Registrar também as presenças da deputada Edna Macedo. Se retirou há pouco. Podem tomar assento. Registrar a presença do sempre deputado Tenente Nascimento. Chegaram? Esse aqui é seu, Tom? Esse é meu. Boa. Matheus. Também representando o secretário de Estado de Turismo, Roberto Lucena, o deputado, então, sempre deputado Tenente Nascimento. Peço que acompanhe a mesa, deputado. Conforme ao transcorrer desta cerimônia, registrarei a presença das autoridades. Antes de darmos início, registro aqui o ofício recebido em nome do senhor Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo, que agradece o convite, porém, ficou inviável sua presença em razão de compromissos anteriormente assumidos. Convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Comunicamos aos presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e será transmitida pela TV Alesp no próximo sábado, dia 26, às 21 horas, pela NET, canal 7, TV Vivo, canal 9 e pela TV Digital, canal 61.2. E também acompanhe pelo YouTube. Quero registrar também a presença e pedir para que acompanhe a mesa subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Dr. Denis Amorim. Aproveito para registrar a presença de Adalberto Ferreira da Silva, secretário adjunto de Finanças do Guarujá. Também o superintendente do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração, Adilson Gonçalves. Passo, então, agora a palavra ao presidente e coordenador desta frente parlamentar, deputado Tomé Abduch. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de cumprimentar e agradecer meus colegas deputados, autoridades presentes e o público que nos acompanha aqui em todos os canais da Alesp. Declaro abertos os trabalhos da Frente Parlamentar da Ligação Seca Túnel Santos-Guarujá, um projeto de grande importância para o Estado de São Paulo e para o nosso país. Nosso objetivo é promover os debates para o aprimoramento desse projeto do túnel imerso, concebido 100% por brasileiros, o que reforça a nossa capacidade de realização de empreendimentos de grande porte. Destacamos que a discussão sobre essa ligação seca perdura há 90 anos, refletindo a necessidade e a importância histórica dessa realização para toda a nossa sociedade. A criação desta frente parlamentar é um passo crucial para alinhar esforços em proveito de sua concretização e de seu sucesso, promovendo maior desenvolvimento econômico, regional e nacional. Hoje em dia, a ligação entre o município de Santos e Guarujá é realizada por via terrestre em um percurso de 45 quilômetros por meio das rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, ou por um sistema de travessia por balsas, que chega a atender um movimento de 35 mil veículos dia nos períodos de alta temporada. Por sua vez, a travessia de pedestres é realizada através de barcos que realizam cerca de 7.500 viagens diárias, atendendo principalmente as pessoas que residem e que trabalham na região. Estudos feitos pelo governo do Estado de São Paulo estimam que essa obra deverá ter um investimento total de 5 bilhões de reais, com previsão de início das obras em 2024 e término em 2028. Com esse túnel, o percurso passará a ser de 1,7 quilômetros, o que trará maior conforto e eficiência, economia de tempo e de recursos, também reduzindo o impacto ambiental atual em toda a região. Certamente, esses benefícios serão sentidos a curto, médio e longo prazo.
Essa importante obra só acontecerá se municípios, Estado e União trabalharem em conjunto. No campo político, é comum existirem pensamentos e posicionamentos divergentes, mas jamais podemos permitir que interesses políticos partidários se sobreponham às necessidades e à vontade do povo. Para isso, peço que haja união entre nós, independente de nossas ideologias, para que juntos possamos iniciar e entregar essa importante obra para a população. Assim, fica claro que devemos apoiar essa iniciativa conjunta, acompanhando todas as suas etapas, para que este sonho de progresso se torne realidade o mais breve possível. Esse é o objetivo desta frente parlamentar. Agradeço a presença e a atenção de todos, bem como todas as pessoas envolvidas para a realização deste evento. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor deputado Barros Munhoz. Presidente Tomé Abduch, queridos companheiros Luiz Fernando, Coimbra, o nosso querido Ricardo Madalena, Pomini, nosso grande amigo de longa data, brilhante advogado e um bom administrador. Obrigado. Demais componentes da mesa, senhores e senhoras, eu pedi licença para falar antes, porque depois dos 79, a gente tem sempre problema médico, né? E eu estou com o médico aí que faz uns 6 meses que eu estou precisando marcar consulta, e ele marcou para hoje. Então, eu tenho que pedir desculpas e sair correndo para lá, para não perder a oportunidade. Mas eu fiz questão de estar aqui por algumas razões. Em primeiro lugar, porque o Tomé é uma esperança para a gente, né? Eu já estou aqui no 7º mandato e já estou na política há 48 anos. Comecei em 1976, quando fui candidato pela primeira vez na minha querida Itapira. E vejo com muita alegria, com muito entusiasmo, pessoas como ele, que estão se dedicando à política, fazendo da política aquilo que ela deve ser, a arte de servir. Né? A arte de servir. Ela é uma sórdida profissão, mas é uma nobre arte. Então, Tomé, eu tenho certeza que agora, com o impulso dessa frente que está se criando hoje, vai se realizar esse sonho, né? E quero aproveitar o ensejo para dizer que o Brasil, infelizmente, é muito lento na solução dos seus problemas, né? É inacreditável que esse túnel ainda não seja realidade. Passaram-se vários governos, enfim, vários anos, muitos anos, 90 anos, e nada. E é uma coisa importante, necessária. Se eu for dizer aqui quantas coisas menos importantes do que a construção desse túnel aconteceram no nosso Estado, eu ficaria horas e horas falando. Então, eu quero dizer que estou integrado nessa luta, Tomé. Conte comigo, com a minha dedicação, meu esforço, o que eu puder fazer. E quero desejar boa sorte. Você está ao lado do grande presidente da Comissão de Infraestrutura, que é o Luiz Fernando. Eu acho que isso é muito importante, é um exemplo que está se dando, partidos diferentes, mas, acima de tudo, é o interesse do nosso povo, da nossa gente. O Guarujá merece, Santos merece. Quer dizer, é um ponto turístico dos mais importantes do nosso país. Então, eu peço licença para me retirar, deixo aqui com vocês o meu entusiasmo, o meu ânimo, tenho certeza que com o governador Tarcísio também, essa obra se tornará realidade. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Agradecendo as palavras do deputado Barros Munhoz. Passa a palavra ao deputado Tomé Abduch. Eu gostaria de poder enaltecer a presença do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, presidente da Comissão de Infraestrutura e presidente da Subcomissão para tratar das ligações SECA Santos-Guarujá. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Também o deputado Ricardo Madalena, que é o nosso vice-coordenador da Frente Parlamentar da Ligação Seca. Da deputada Edna Macedo, do deputado Tenente Coimbra, do nobre deputado, que falou palavras muito empolgantes nesse momento, Barros Munhoz, do doutor Anderson Pomini,
Dr. Anderson Pormini é o presidente da Autoridade Portuária de Santos. Do subsecretário André Isper, executivo de Estado de Parcerias e Investimentos. Do subsecretário Denis Zerage Amorim, que é o subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Do secretário municipal de Turismo do Guarujá, Fábio Ferreira dos Santos. Do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Leonardo Gazilho. E agradecer a todos vocês aqui presentes e dizer que essa obra só vai acontecer se nós dermos as mãos, estarmos unidos, deputado, para que, de uma forma que una município, Estado e o governo federal, a gente possa estar participando em conjunto para que ela aconteça. Muito obrigado. Passo a palavra a você. Obrigado, senhor presidente. Passamos agora, vamos pedir atenção para apresentarmos agora um vídeo desenvolvido pelo Desenvolvimento Rodoviário SA-DERS em 2014, que ilustra o desenvolvimento do projeto e o impacto que ele terá na vida de milhares de pessoas, transformando positivamente a economia nacional. Passo agora, então, a palavra ao presidente da Comissão de Infraestrutura da LESP e presidente da Subcomissão para tratar da Ligação Seca Santos-Guarujá, deputado Luiz Fernando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar o nobre deputado Tomé Abduche, proponente, presidente da Frente Parlamentar, saudar o presidente da Comissão de Transportes dessa casa, vice-presidente dessa frente, nobre deputado Ricardo Madalena, saudar esse jovem que nós não conseguimos mais disputar voto com ele na Baixada, porque é muito voto que esse moço tem, nosso querido Tenente Coimbra, deputado Barros, que deixou a mesa, saudar meu amigo, Dr. Anderson Pomini, autoridade portuária, autoridades estaduais, municipais, senhoras e senhores, saudar
pessoal que nos acompanha através da Rede Alesp e demais órgãos de imprensa aqui presentes. Eu acho que hoje a Assembleia Legislativa dá um passo importante. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, o Tomé é do PL, e vários outros deputados estão conosco nessa caminhada. Deputado Caio França, que é do PSB, vários deputados e deputadas dão as mãos, independente de questão ideológica, para dizer o seguinte: esse túnel vai sair, esse túnel vai sair. Ele, mais do que uma vontade de nós, deputados, ele é vontade do presidente da República e do governador do Estado de São Paulo. Por que não saiu antes? Porque faltava vontade política e faltava recurso. E o governo federal disse, olha, tem vontade política e tem recurso. E o governador de São Paulo falou, olha, vamos fazer, é vontade política e vamos atrás desse financiamento, desse recurso para realizar. Problema, como sempre na política, você tem as arestas a serem aparadas. E nós, deputados, independentemente das bandeiras que cada um de nós defende, demos as mãos para dizer o seguinte: nós vamos para cima de todas as arestas, seja nos governos federal, estadual, municipal. A autoridade portuária se apresenta aqui hoje. Quero agradecer ao Anderson Pomini, que antes até eu discutia, logo que tomou posse, discutia esta obra, mas o governador também quer essa obra, mas o presidente da República colocou essa obra no PAC, então não temos que... a ideia é que nós possamos facilitar, sermos aqueles que vão conversar onde tiver qualquer um problema. A Assembleia Legislativa, de forma oficial, através da Comissão de Infraestrutura, criou uma subcomissão só para tratar deste assunto, mas, paralelamente a isso, um deputado, Tomé Abduch, falou, olha, nós estamos criando uma frente e, para melhorar, ele traz para presidir para ajudá-lo na direção, o presidente da Comissão de Transportes dessa casa. Então, assim, demos as mãos, vamos fazer isso sair do papel. Quero te cumprimentar, Tomé, pela agilidade, pela correção, e estamos juntos nessa caminhada. Vou precisar de você nessa subcomissão, vou fortalecer você na frente. Acho que nós estamos juntos aqui. E até para dizer à Baixada Santista, ao Estado de São Paulo, não serão problemas ideológicos que vão atrapalhar, até porque a esquerda e a direita estamos juntos para fazer esse túnel acontecer, sair do papel e ser definitivamente realizado. Deus abençoe a todos e que seja um grande encontro essa manhã de hoje. Agradecendo o deputado Luiz Fernando. Passo, então, agora a palavra ao vice-coordenador da Frente Parlamentar da Ligação Seca, Túnel Santos Guarujá, deputado Ricardo Madalena. Bom dia a todos, a todas. Para a gente, uma alegria muito grande receber o convite do Tomé, esse deputado jovem que está fazendo um grande trabalho como parlamentar aqui desta casa. Eu acredito que vai, sem dúvida nenhuma, surpreender a muitas e muitas pessoas do nosso estado de São Paulo o seu trabalho, viu, Tomé? Eu tenho convicção do que eu estou falando. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Coimbra, que é do PL, e jovem também, como o Luiz Fernando disse, uma liderança na Baixada Santista. Cumprimentar o Luiz Fernando, que ele está tentando viabilizar o seu nome aí e nos deixar aqui, viu? Vai ser uma pena, porque, se Deus quiser, vai ser o prefeito de São Bernardo lá. É um pré-candidato que reúne todas as prerrogativas para estar à frente da prefeitura, não tenho dúvida nenhuma disso. Cumprimentar o Barros Munhoz, que não está mais conosco, a deputada Edna, o nosso amigo Pomini, presidente, autoridade portuária. O Pomini, eu conheço ele de longa data.
Eu sei do trabalho sério, competente que você faz, viu, Pomini? Parabéns. Está em boas mãos, eu tenho convicção disso. Você já está tomando a frente, fazendo reuniões, fazendo as coisas acontecerem. E é isso aí, como o Luiz Fernando disse aqui ainda há pouco, unir o governo federal, o governo do Estado, esquecer ideologias para poder realizar o bem comum. O bem comum para a população da Baixada Santista, para a população do nosso Estado, do nosso Brasil. Quantas pessoas não frequentam, não usam o Guarujá? E sou testemunha viva. Trabalhei no DENIT por 7 anos, no governo do PT, governo federal, de 2007 a 2014, na qual 5 anos desses 7 anos nós tivemos à frente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como meu diretor executivo, e desde aquela época nós já falávamos da realização desse túnel. E, por obra do destino, o governador de São Paulo, na época diretor executivo, hoje vai ter uma participação fundamental para que essa obra se torne uma realidade. Nós sabemos que o investimento mais alto é do governo federal, e o governo está, como ainda há pouco Luiz Fernando disse aqui, não tem lado político, e sim, não tem ideologia, e sim a realização de uma obra que eu tenho convicção que será fundamental para a população do nosso Estado. E, Tomé, conte com a gente, o que puder ser útil, o que puder fazer, através da Comissão de Transportes também, e a Comissão de Infra do Luiz Fernando, pode contar conosco, eu tenho certeza disso, tá bom? Seja bem-vindo a todos, cumprimentar aqui também o representante, o André, da Secretaria, junto com o Denis, do Governo do Estado, e as demais autoridades que aqui estão, senhoras e senhores. Eu achava legal, se for possível, né, o Denis, o André, depois até tecer um pouquinho de comentário a respeito do processo construtivo desta obra, que foi apresentado ainda há pouco pelo Governo do Estado. Muito obrigado, sucesso a todos. Agradecendo as palavras do deputado Ricardo Madalena. Passa a palavra ao deputado Tomé Abduch. Eu estou muito animado com esse momento que nós estamos vivendo e mais do que isso, motivado de que hoje nós temos pessoas de ideologias diferentes que estão sentadas aqui para poder trabalhar pela população do nosso Estado, da Baixada Santista. Não é fácil para nós, que temos posicionamentos completamente distintos, darmos as mãos. Sabemos que as nossas bases não vão ficar muito felizes com isso, né? A turma que muitas vezes nos segue nas redes sociais, mas a gente entende que pensar na população é o nosso principal motivo de estarmos aqui, de termos sido eleitos deputados. E essa obra ela tem que acontecer. São mais de 90 anos que São Paulo tenta executar essa obra. E hoje nós temos boa vontade do governador do Estado de São Paulo, nós temos boa vontade do governo federal, nós temos dinheiro para que ela aconteça, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que essa importante obra saia do papel. É uma obra com uma tecnologia fantástica, é uma obra que vai movimentar demais a região, vai poder levar para a Baixada Santista desenvolvimento, dinheiro, arrecadação de imposto, mais pessoas que vão querer estar morando na região por conta de todas as facilidades, e isso vai acontecer neste governo. Então, fico muito feliz. Agradeço a presença. É importante a gente também poder ouvir, né, os especialistas para que eles possam passar para nós o que será essa obra, quais são os desafios e quando que ela se inicia, para que a gente possa estar passando para a sociedade essa importante informação. Obrigado pelas palavras, deputado Tomé Abduch. Registro a presença do deputado Paulo Correia Júnior para compor o deputado Caio França. Gostaria de convidá-los para a mesa, deputados, por favor, quiserem nos prestigiar e estar aqui conosco, será um prazer. Passo agora, então,
Agradeço as palavras. Passo agora, então, a palavra ao deputado Tenente Coimbra. Bom dia a todos. Cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente, Tomé Abduch. Tomé, parabéns pelo seu trabalho, no curto espaço de tempo aqui na casa, mostrando as suas qualidades, não só de comunicação, como todos já conhecíamos anteriormente, mas dentro do consenso aqui, dialogando com todos os lados, uma pessoa sempre muito bem ponderada e uma pessoa muito qualificada que muito engrandece essa Casa Legislativa. Parabéns pelo seu trabalho. Cumprimentar os meus amigos, colegas parlamentares, Luiz Fernando, Madalena, meus 2 amigos da Baixada, meus conselheiros do Santos, Paulo Correia e Caio França. Obrigado pela presença de todos também. E parabenizar essa união, né, de 2 frentes com o mesmo objetivo, a gente com a frente parlamentar e com também a subcomissão de transportes, e os 2, tanto o deputado Luiz Fernando do PT, como o deputado Tomé Abduch do Republicanos, com muita hombridade, entendendo que é melhor somar do que dividir, né, unificando essa frente, fazendo isso de forma conjunta, questionando algumas coisas de forma conjunta, e eu acho que só assim a gente vai realmente tirar isso do papel. Cumprimentar o Anderson Pomini, né, que está à frente do nosso porto, lá da Baixada Santista. Parabéns pelo seu trabalho, qualidade como advogado, como bem disse o Barros, todos já conhecíamos, e agora está fazendo um trabalho brilhante. Na sua figura também cumprimentar o Clóvis, que está ali, né, não sei quanto ele está desempenhando lá no Porto, mas se desempenhar 10% do que o Clóvis pede de voto na rua, eu tenho certeza que está desempenhando um bom papel. E na figura também, né, do Denis, cumprimentar a todos do Executivo. Essa discussão, nós que somos da Baixada, eu, Paulo Correia, né, o Caio, essa discussão tem 100 anos. Primeira vez que falamos de ligação seca Santos-Guarujá foi em 1926. O Barros aqui, que falou que tem seus 78 anos, 19 anos antes dele nascer, já se discutiu uma ligação seca, e a gente já viu de tudo, de todas as formas possíveis, de todos os projetos possíveis. Já inaugurou maquete, já quebrou maquete, já inaugurou projeto, já quebrou projeto, é túnel, é ponte, né? Vivemos na legislatura passada um grande questionamento, uma grande divergência do governo do Estado, que queria a ponte, e o governo federal, que queria túnel, né? A ponte, que ao mesmo tempo poderia inibir o aeroporto do Guarujá, poderia inibir o cone aéreo, poderia inibir, inclusive, o crescimento do próprio porto. Então, várias discussões foram feitas, pelo menos hoje a gente já começa a ter um consenso do traçado, um consenso de tipo de ligação que vamos ter, que é o túnel, um consenso de como fazer. Anteriormente, tinha previsão orçamentária, né? Quando hoje o nosso governador Tarcísio estava como ministro, ele tinha a previsão da parte de privatização do porto. Isso caiu, isso mudou de gestão, obviamente, mudanças de pensamentos. Então, hoje tem outras finalidades, outros meios de buscar esse orçamento para fazer isso acontecer. Mas fato é que é extremamente necessário para o morador da Baixada Santista, para o turista, para o desenvolvimento do porto, principalmente. Poder desafogar significa poder escoar mais carga, né? Poder desafogar ali o sistema de travessia de balsa significa descongestionar o canal do Porto de Santos também, significa ter mais acesso de turismo lá para o Guarujá. Então, já se passaram 100 anos e nada foi feito. A gente espera realmente que essa união de esforços, e aqui sendo representado explicitamente, né, um deputado do PT, um deputado do Republicanos, né, que significam os partidos do presidente da República e do governador do Estado, que isso possa ser tirado do papel e que não fique só em conversa, que isso não fique só em promessa, porque a gente sabe sim que é uma obra cara, é uma obra que, do jeito que está, é muito mais um modal de transporte do que, obviamente, para a parte portuária, mas é necessária para o desenvolvimento conjunto. E essa frente parlamentar, essa subcomissão do Luiz Fernando, ela tem que ser pioneira, ela tem que ser precursora, ela tem que estar no meio da discussão. A discussão não pode ficar só em Brasília. Isso diz respeito também ao governo do Estado em todos os sentidos. Eu sinto falta de representantes aqui, também de Santos, que não, nosso representante de Santos, que não me deixa mentir, mas assim, essa discussão ela precisa ser ampla. Santos, Guarujá, governo do Estado, toda a Baixada Santista, agência metropolitana, precisa ser com a autoridade portuária, precisa ser com o governo federal. E essa discussão precisa passar por essa casa legislativa, dos mais diferentes aspectos políticos, das mais diferentes visões, mas fazer isso acontecer.
para que daqui a 3, 4 anos a gente não tenha que fazer uma nova frente parlamentar para discutir uma nova opção, para discutir um novo jeito de se fazer. Então, a hora é agora. Eu não lembro quem me antecedeu e falou que ambos têm energia e ambos têm a vontade orçamentária para fazer isso acontecer. Então, que essa união de esforços possa tirar isso do papel, que os moradores da Baixada Santista sejam beneficiados, que o Porto seja beneficiado e, consequentemente, o nosso Estado e o nosso Brasil. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecendo as palavras do deputado Tenente Coimbra, passo agora, então, a palavra ao deputado Paulo Correia Júnior. Bom dia a todas, bom dia a todos. Falar, como dizia nosso ex-governador, ele dizia que falar em pé para ser visto, né, falar alto para ser ouvido e rápido para que eu possa ter oportunidade novamente nessa frente. Mas eu quero parabenizar aqui o Tomé, parabenizar o Luiz Fernando pela iniciativa. É um tema que realmente centenário, que a gente já vem ouvindo. Eu que sou nascido em Santos e moro em Santos, a gente, todos os dias, a gente tem um anseio da população, não só do Guarujá, mas da cidade de Santos, e, enfim, atendendo toda a Baixada Santista, para que esse túnel saia. Muitas discussões de ponte, túnel, enfim. Hoje a gente vê que encaminhou bastante, hoje é uma realidade, num futuro presente, o que irá acontecer na nossa região da Baixada Santista. Eu quero aqui cumprimentar meus colegas da região também, deputado Caio França, tenente Coimbra, cumprimentar o Madalena, Pomini, o Fábio, que é o secretário de turismo ali no Guarujá, e os demais componentes da mesa, que me perdoem, eu cheguei atrasado, acabei não pegando o protocolo, mas eu quero me colocar à disposição também. Acredito que estou tendo novas experiências, porque a gente recentemente criou a comissão, nós criamos a comissão de turismo, né, a comissão permanente de turismo aqui na casa. Isso também envolve bastante a questão do turismo na Baixada Santista. Eu tenho a honra de presidir esta comissão, que é inédita na casa. Acredito que a gente tem em mente as futuras plataformas, né, que envolve também essa questão do túnel, de como será a logística disso. Então, eu me coloco à disposição, viu, Tomé e Luiz, para que a gente possa, juntos, somar esforços, a gente que está ali no dia a dia, né, vendo a complicação do transporte, que a gente tem debatido bastante a questão hidroviária. Em Santos tem muita gente, para vocês terem ideia, são mais de 30 mil trabalhadores que vêm de Cubatão para Santos e utilizam o transporte público. A gente tem ali também a questão das hidrovias, também envolve a discussão do túnel. E a gente está avançando com essas discussões na região e aqui nesta casa. Então, quero cumprimentá-los, mais uma vez me colocar à disposição. Tá? Tem a gente como um soldado aí desta frente parlamentar, porque com certeza é de suma importância para a nossa região. Muito obrigado, parabéns a vocês. Agradecendo as palavras do deputado Paulo Correia Júnior. Registro aqui as presenças de Adilson Luiz Gonçalves, agora representando o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi. Também registro a presença de Beto Mendes, superintendente de gabinete da presidência da Autoridade Portuária de Santos. Registro também a presença de Clóvis Vasconcelos, superintendente da comunicação corporativa, também do Porto de Santos. Registro a presença de Fábio Fronteirota, presidente do PP de Guarujá. Passo agora a palavra ao deputado Caio França. Senhoras e senhores, bom dia. Acho que está bom aqui. Agradecer o convite, saudar o deputado Tomé e o deputado Luiz Fernando. O deputado Tomé que coordena essa frente, o deputado Luiz Fernando que está à frente da Comissão de Infraestrutura, com a subcomissão da Ligação Seca, meus colegas também Coimbra, Paulo Correia, deputado Ricardo Madalena, Nascimento, sempre deputado também aqui. E fazer um cumprimento especial aqui ao doutor Anderson Pomini, representando a Autoridade Portuária de Santos, em nome de todos os técnicos que aqui estão presentes, fazer uma saudação especial lustosa, que eu acho que conhece esse projeto da Ligação Seca como poucos. Portanto, a minha fala aqui, Tomé, é mais no sentido da gente poder manter um diálogo permanente, porque me parece
sem dúvida, boa vontade, tanto do governo federal quanto do governo do Estado. Mas nós precisamos de atos concretos, né? Só a boa vontade não adiantou ao longo desses 100 anos. Nós precisamos de coisas concretas. O que tem de mais concreto até o momento que eu percebo é a inclusão dessa obra no PAC por parte do governo federal. Por parte do governo do Estado, o secretário Benini esteve aqui há 2 semanas atrás, e o que ele nos disse é que também tem disposição em poder aportar recurso para conclusão, para início da obra do túnel, e que pedirá para o governo federal um financiamento via BNDES para poder fazer essa obra. Não vejo nenhum problema em relação a isso, acho que até é um formato inteligente, porque você consegue utilizar esse mesmo recurso para outras coisas ao mesmo tempo. Uma preocupação que eu tenho e que eu quero trazer aqui, sem atrapalhar as boas expectativas, é a seguinte. Ao longo dos anos, as autoridades locais, regionais, seja com a condução da autoridade portuária, com as prefeituras do Guarujá e de Santos, chegaram a algumas conclusões relevantes. E o traçado é uma delas. Porque se você muda um trecho do traçado, você atrapalha, eventualmente, a expansão do porto, atrapalha eventualmente para que isso tenha que ter novas desapropriações, e isso cria um problema histórico para nós. Então, era muito importante que o traçado desenhado pela autoridade portuária e homologado pelas 2 prefeituras fosse respeitado. Quando eu fiz esse questionamento ao secretário Benini, ele falou que, como trata de uma PPP, que não dá para garantir que será esse traçado. Então, eu gostaria, Tomé, de que isso pudesse também ser respeitado, porque a gente fica numa discussão em nível estadual e, às vezes, federal a respeito do tema, mas quem vive ali o dia a dia são as duas cidades. Então, é muito importante que sejam respeitadas as decisões que foram deliberadas lá embaixo, na Baixada Santista. Acho que meus colegas foram muito felizes aqui ao falar já do descrédito que todo mundo da política tem quando trata desse tema. Por isso mesmo, quando eu falei ali com o Rodrigo, colega meu, falei, Rodrigo, vamos lá falar. Falei, não, claro que eu vou, com o maior prazer falar. Só que a gente fica receoso, porque nós já inauguramos maquetes, já foi ponte, já foi túnel. Agora, há todos os sinais de que as coisas podem acontecer. Mas é fundamental que possa também prevalecer as decisões locais. E, óbvio, como é uma obra inimaginável dos municípios poderem custear, o governo federal e o governo do Estado têm que ali fazer uma parceria para isso. E quero, porque tem ligação, eu sei que o assunto aqui principal é lógico, que é a ligação seca, mas falei também para o secretário Benini, e aos colegas que são, os amigos que são da Baixada Santista, devem conviver com isso que eu estou falando aqui. Ontem, segunda-feira, nós tivemos que subir para a Assembleia, deputado Tomé, e foi um caos para subir a serra, um caos completo. Então, eu disse ao secretário Benini também que o governo do Estado deve também se concentrar, porque tem conexão com isso que nós estamos falando, com a 3ª pista da Imigrantes. A gente não consegue conviver mais da maneira como está hoje. Segundas e sextas, prioritariamente, mas agora nós estamos chegando num período em que os feriados virão e é um caos absoluto. Então, eu gostaria muito também de ver uma concentração de esforços no sentido da gente poder ampliar a Imigrantes, visto que tem total conexão com essa questão da ligação seca, porque não adianta a gente também ter o túnel, e isso vai facilitar para os navios, vai facilitar para o dia a dia da mobilidade urbana de quem está na Baixada, mas pensando em escoamento de carga, nós temos que pensar numa nova ligação do litoral para com aqui a capital. É isso, muito obrigado, estou à disposição aqui também, Tomé, para poder colaborar nesse sentido. Agradecer as palavras do deputado Caio França. Registrar a presença do deputado Paulo Mansur. Registrar a presença de Eduardo Lustosa, da Eros Engenharia. Registrar também a presença de Carlos Eduardo Pellegrini, delegado da Polícia Federal. Registrar a presença também de Johnny Hunter Nogueira, gerente de regulação da Autoridade Portuária de Santos. Registrar a presença de José Santaella, Associação dos Moradores do Macuco.
Registrar a presença de Dr. Marcelo Zovico, superintendente jurídico da Autoridade Portuária de Santos. Registrar a presença de Guilherme Fernandes, gerente de Relações Institucionais do Porto de Santos. Passo a palavra, então, para o deputado Paulo Mansur. Olha, cumprimentar o deputado Tomé pela brilhante iniciativa da Frente Parlamentar, junto com o Luiz Fernando também, que tem feito um ótimo trabalho pensando na gente desenvolver, cumprimentar o Anderson Pomini, que tem feito um grande trabalho também lá no Porto de Santos, meus companheiros também, deputados lá da Baixada Santista. Falar a todos vocês que a gente que convive lá na Baixada realmente sofre com a balsa, né? Todos que moram ali no Guarujá, ou as pessoas que trabalham, saem de Santos para trabalhar no Guarujá, sabem de todo esse sofrimento, e os turistas acabam sentindo esse sofrimento no final de semana, onde fica tudo lotado, a gente desiste até de pegar uma praia, a pessoa de Santos desiste de pegar uma praia lá no Guarujá, porque sabe que na volta vai enfrentar um grande trânsito. Então, esse é um sonho de todo mundo que mora lá na Baixada Santista. Vai desenvolver o turismo e também para a cidade do Guarujá, a gente vê um desenvolvimento maior, porque a cidade do Guarujá hoje é uma cidade muito perigosa. Existem diversos alertas para os turistas tomarem cuidado em alugar uma casa no Guarujá para passar um final de semana. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu vi um assalto na Enseada de uma pessoa um turista, vai lá passear, vai pegar uma praia bonita, o mar é gostoso, mas quando volta para casa a pé é assaltado. Por quê? Existem diversas favelas dentro do Guarujá, é uma cidade que não tem tanto recurso, mas com esse desenvolvimento do túnel Santos-Guarujá, vai ser obrigado a ter investimentos, né? O desenvolvimento do Guarujá, eu acho que inicia-se aí, dentro do túnel Santos-Guarujá, a valorização dos imóveis, eu acho que o desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que é muito importante, deputados, se unirem por essa causa, porque nós que somos mais da direita, né, conservadora, Tomé, tudo, enfim, nós deputados da base da direita, da base do governo, unidos também com deputados aí que têm acesso ao governo federal, que é, no caso, o deputado Luiz Fernando, entre outros, que eu acho que essa união para o benefício da população é importante, né? Então, eu acho que ir lá para Brasília, falar com os ministros, aqui também o Anderson Pomini, que está fazendo esse trabalho de integração do governo federal aí com a Assembleia, eu acho que é um grande passo essa frente parlamentar, que realmente une essas pontas e sai um pouco dessa polarização para a gente achar uma brecha para conseguir realmente que isso dê certo. Agradeço as palavras do deputado Paulo Mansur. Registrar a presença do superintendente de Planejamento Portuário, Bruno Tolino. Registrar a presença do superintendente do Meio Ambiente, Sidney Aranha, do Porto de Santos. Registrar também a presença do diretor de Desenvolvimento de Negócio e Regulação do Porto de Santos, Gustavo Salvador Pereira. Registrar a presença do diretor de Infraestrutura do Porto de Santos, Orlando Razões. Registrar a presença do diretor executivo da BTTC e da Associação Comercial do Guarujá, Wagner Souza. Passo agora, então, a palavra, representando a Secretaria de Estado de Parcerias e Investimento, André Isper, secretário executivo. Olá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o deputado Tomé, pela coordenação dessa frente. Também devo cumprimentar o deputado Luiz Fernando, o deputado Madalena, o doutor Pomini, presidente da Autoridade Portuária, o deputado Tenente Coimbra, demais autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores. Bom, primeiro eu gostaria de destacar a importância desse projeto, né? Acho que, conceitualmente, ele existe há mais de 100 anos, né? E chegamos aqui, isso já foi destacado nas falas anteriores, chegamos no momento de fazê-lo, né? Acho que tem uma confluência muito feliz entre interesse federal, que a gente pode chamar de interesse nacional, na verdade,
de fazer esse projeto, interesse estadual, as duas prefeituras também muito engajadas, né, para fazer. O parlamento aqui discutindo e pautando esse tema muito importante. E muito aconteceu, né, sobre esse tema, né? Então, nós temos hoje um projeto executivo certificado, sem entrar no mérito do traçado, né? Enfim, acho que é uma coisa que foi mencionada aqui pelo deputado França, mas nós temos muito material, já temos muitos dados e temos muito avançado a parte de engenharia desse projeto, né? O método construtivo já não é uma novidade, a gente pode até apresentar aqui depois, já não é uma novidade, há outros túneis no mundo que foram feitos com o método que a gente está propondo. A questão de certificação internacional é muito importante destacar, então é um projeto que já está certificado por uma consultoria que certifica túneis em geral, então a gente já tem segurança técnica para seguir com esse projeto. Do ponto de vista, e agora falando sem querer entrar no muito técnico, né, a gente já elaborou os documentos editalícios desse projeto, estamos em conversa muito avançada já com o Ministério de Portos, entregamos a última versão dos documentos ontem, tá? Então, saiu um ofício assinado pelo secretário, para a secretária Pescatori, do Ministério de Portos e Aeroportos. Temos um ACT em trâmite também no Ministério, já com parecer jurídico das duas procuradorias, federal e a nossa estadual, a PGE, que envolverá tanto o Estado de São Paulo, quanto o Ministério, quanto o PPI, quanto a Autoridade Portuária. Então, essa divisão de competências é muito importante. E nesses documentos que eu mencionei, que oportunamente serão publicados em audiência pública conjunta entre o Estado e o município, já há uma proposta de divisão de competências entre a ANTAC, né, porque a gente tem ali uma área do porto, né, então não à toa a Autoridade Portuária tem um papel fundamental nesse projeto. Também tem competência da Artesp, por ser uma ligação entre duas cidades. Então, isso não deixa também, isso não derroga a competência do Estado de São Paulo. Então, é realmente um projeto interfederativo, eu diria. O projeto que nós estamos propondo, e aí voltando na questão do traçado, né, não temos exatamente um apego ao traçado em si, né? O que foi feito foi um orçamento com base no projeto executivo, que já estava feito, né, que é o melhor dado que nós temos para orçar essa obra, e fixação de parâmetros de deslocamento, né? Então, como nós mencionamos na ideia da PPP, é justamente da liberdade para o privado fazer a solução, né? Então, o número de acessos, o tipo de acesso, o traçado do acesso tem que garantir, de um lado, tempo de deslocamento entre pontos que foram selecionados tecnicamente por um estudo de tráfego, que nós fizemos lá dentro da Secretaria, inclusive a técnica que conduziu ele está aqui na minha frente, Raquel Carneiro. E, de outro lado, também garantir que essa obra não seja só de aptidão logística, mas, sobretudo, de mobilidade. Então, também o traçado que seja definido tem que viabilizar o VLT, né, que esperamos todos aqui que um dia o VLT atravesse as duas cidades, né? A gente já tem o VLT chegando em Santos, não tem por que esse VLT não seguir, né, e integrar toda a Baixada. E acho que esse é o projeto que está na STM hoje, inclusive. Então, o túnel não pode limitar o VLT. Essa é uma outra diretriz de projeto. E, por fim, a gente está andando rapidamente, acho que o secretário Benini já deve ter comentado com os senhores em outra oportunidade, estou aqui representando o secretário e também o governo do Estado como um todo, tratativas para a renovação da licença prévia do projeto que nós temos hoje. Isso facilitará muito a implantação da obra, né? Então, você tira uma etapa que normalmente demora pelo menos 1 ano e meio, 2 anos em projetos de infraestrutura desse porte, né? Então, aqui a gente já vai entregar para o empreendedor essa licença e, de novo, com as diretrizes para definição dos acessos, com as diretrizes de funcionalidade da obra. Não necessariamente com uma obra X ou Y. Para nós, não interessa muito essa disputa. O que nos interessa, e é isso que nós temos destacado em todos os foros quanto possível, é que a obra seja feita e que atenda a população, sob os dois pontos de vista. Do porto, né, facilitando o vira, diminuindo o tempo de percurso, e também de mobilidade, para que o transporte fluvial ali das balsas seja menos carregado, para um transporte mais seguro e muito mais rápido. Então, é basicamente isso. Agradeço a oportunidade, deputado Tomé, agradeço todos os deputados aqui na mesa, deputado Madalena, a Autoridade Portuária, e colocar a Secretaria de Parcerias e Investimentos à disposição para discutir esse projeto. Teremos uma audiência pública muito em breve, esse projeto está no governo federal, óbvio que envolve um acerto interfederativo bem importante, então fazer uma audiência pública com 2 mastodontes, Estado de São Paulo e governo federal, num bom sentido, não é fácil, mas nós faremos.
né? Isso deve acontecer muito em breve. Esse é um compromisso nosso, um compromisso do governador e um compromisso da nossa secretaria. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do secretário executivo André Isper. Registrar a presença de Eduardo Velucci, coordenador do Litoral Sustentável e representando o presidente da CDHU. Passa agora, então, a palavra ao presidente da Autoridade Portuária de Santos, Dr. Anderson Pomini. Eu gostaria de fazer um pedido, que a gente se dirija para as cadeiras da frente, para que a gente possa ver a apresentação do presidente. Vamos lá? Muito bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou pedir licença aos presidentes para falar aqui de cima, para que eu tenha uma visão panorâmica de todos que estão presentes. Bom, gostaria de cumprimentar Fábio Ferreira, secretário de Turismo de Guarujá, querido colega, tem sido muito colaborativo com o Porto de Santos, com a cidade do Guarujá e o litoral. Cumprimentar meu querido amigo Ricardo Madalena, deputado estadual, presidente da Comissão de Transportes dessa casa, amigo de longa data. Presidente Tomé Abduch, quem criou essa importante frente parlamentar, nós conversamos sobre a importância da obra, imediatamente ele já se colocou à disposição de forma proativa, inclusive propôs a criação desta importante comissão. Da mesma forma, querido amigo Luiz Fernando, que também criou a importante comissão vinculado à Comissão de Infraestrutura desta casa para debatermos esta importante obra. Veja a relevância dessa obra para o Brasil, para o Estado de São Paulo. Certamente o único projeto que conta com uma frente parlamentar e com uma comissão vinculada à infraestrutura. E mais, unindo direita e esquerda em favor do país, em favor da boa infraestrutura do Porto de Santos, litoral e país. Cumprimentar o Denis Amorim, subsecretário de Logística e Transporte do Governo do Estado de São Paulo. Cumprimentar Leonardo Gaziro, secretário de Desenvolvimento Econômico. Cumprimentar André Isper, que falou agora representando o Governo do Estado. Deputado Caio França, deputado Paulo Correia, deputada Edna Macedo, que passou aqui mais cedo para nos cumprimentar, também franquear o apoio, Barros Munhoz, grande liderança, amigo e professor de todos nós, deputado Coimbra, que também representa brilhantemente os interesses do litoral e do Estado de São Paulo, deputado Alex Madureira, deputado Paulo Mansur, da mesma forma, faz um brilhante trabalho em favor do Estado de São Paulo. E, em nome de todos os representantes do Porto, o Lustosa, que foi o nosso diretor de novos negócios e regulação, mas é conhecido como o pai do túnel. Há 97 anos nós discutimos a importância dessa obra para o Brasil, e o Lustosa já estava lá. Com cerca de 20 ou 30 anos, é claro que é brincadeira, o Lustosa é um amigo carinhoso, mas eu desafio a alguém, aliás, ele deveria estar aqui no meu lugar, que conheça com tantos detalhes este projeto que já é debatido pelo governo do Estado, pelo governo federal, há 2 décadas, e é conhecido como o pai do túnel. Então, meus cumprimentos ao Lustosa, que inclusive preside uma comissão constituída por nós, que está aqui representada por diversos moradores, autoridades de Santos e Guarujá.
Porque hoje não se faz mais nada sem a chamada licença social. Além das licenças ambientais, há necessidade de incluirmos o item licença social para que a gente possa avançar sobre a importância dessas obras. E cumprimentar meu querido irmão, amigo, estudamos juntos há mais de 20 anos, embora ele seja muito mais velho que eu, doutor Ricardo, que estava fazendo aqui o cerimonial. Cadê o Ricardo? Está lá no fundo. É um querido amigo, irmão, parceiro, trabalha aqui com o deputado Tomé Abduch, em nome de quem cumprimento todos os amigos que estão aqui presentes. Muito bem. Nós preparamos aqui um estudo, são apenas 140 slides, mas eu serei absolutamente objetivo. Estou brincando com o número de slides, claro. Mas nós trouxemos as informações principais do porquê que essa obra é tão importante para o governo federal, importante para o litoral, para a logística brasileira, para o Porto de Santos, para o turismo. Como já foi dito aqui, são 97 anos de debate. Antes, porém, é importante que nós destaquemos a infraestrutura do Porto de Santos. Ou seja, o Porto de Santos está localizado no estuário de Santos, compreendendo 2 municípios principais, Santos e Guarujá, mas com áreas de abrangência em todos os municípios daquela região, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Bertioga, tendo em vista a necessidade da boa logística e conexão que o Porto de Santos exerce. Então, essa é a localização. Deixo aqui um convite, já disse isso ao deputado Tomé, ao deputado Luiz Fernando, para que criem e convidem membros dessa comissão, estão todos convidados a conhecerem o Porto de Santos da forma correta, pelo nosso canal de navegação. Porque quem vai a Santos sai com uma imagem equivocada. Nós não investimos em zeladoria nos últimos anos. O Porto de Santos, ele investiu exclusivamente na manutenção do calado, que é o que permite a entrada e a saída de navios. Ele se apresenta em pé de igualdade com qualquer outro equipamento de logística do mundo, isso pela sua área interior. Mas pela área exterior, é conflito de caminhões, trânsito, armazéns caindo pedaço, ou seja, nós abandonamos a zeladoria. Mas nós já retomamos essa pauta no tema integração Porto-Cidades, que eu falarei logo na sequência. É importante nós nos identificarmos no momento histórico e do ponto de vista geográfico. Essa é a localização do Porto de Santos. Essa é a nossa área de atuação. E essas cores identificam as cargas que poderão ser movimentadas em cada uma dessas áreas. Azul, por exemplo, containers. Vermelho, granéis líquidos, combustível. E assim por diante. Então, existe uma organização do Porto de Santos para a movimentação dessas cargas. Os números são extraordinários. Porto de Santos bate todos os recordes, ano a ano. Isso mais em razão da competência do mercado do que das nossas gestões. O Porto de Santos, ele pode muito mais se nós tivermos uma gestão organizada e eficiente. E esse é o nosso desafio desse momento histórico, com o diálogo. Daí a importância deste evento simbólico que reúne ideologias distintas em favor de um projeto para o Brasil. E eu digo sempre, o túnel, inclusive, terá 2 vias, uma à direita e outra à esquerda, justamente para contemplar todos os interesses ideológicos partidários. Mas esse evento é simbólico por conta disso. Vejam os números que o Porto de Santos representa. Nós movimentamos, no ano de 2022, 162 mil toneladas. Este ano, 166 milhões de toneladas. E vejam, o deputado Caio França tocou num assunto absolutamente relevante. Há 80 anos atrás, nós planejamos uma via para escoarmos os nossos produtos, que é a Anchieta, 80 anos. À época, nós movimentávamos
4 milhões de toneladas ano. Passado 80 anos, a mesma pista, nós movimentamos 165 milhões de toneladas ano. Nós somos brasileiros, né? Nós esperamos o problema chegar para enfrentarmos e apresentarmos as soluções. Mas fato é que, ao lado dessa obra do túnel, é muito importante que todos, governo federal, estadual, autoridade portuária, deputados, assembleia, prefeituras, se debrucem sobre a estruturação e a construção de uma nova pista que ligará Planalto Santos. Todos sabem, nós já estamos no limite total. Esses são os números que representam. O Porto de Santos, ele atende uma área conhecida como Interlândia, basicamente 5 estados. Então, todos os produtos que estão produzidos nesses estados, em especial na Cor Azul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e... É isso? Perfeito. Todos esses estados, eles produzem soja, produzem todo tipo de cargas que serão movimentadas e descarregam no Porto de Santos, através da linha férrea ou através do modal rodoviário. O modal rodoviário corresponde a 70% de todo o produto que é escoado para o Porto de Santos. O ferroviário, a 30%. Ou seja, há necessidade de uma inversão. Então, nós precisamos investir principalmente no modal rodoviário. Uma informação importante, o Porto de Santos arrecada, deputado Luiz Fernando, para o governo federal, 200 bilhões de reais todos os anos. E essa obra, ela está orçada entre 5 e 6 bilhões, com um payback de 3 anos. Essa obra se pagará em 3 anos. Então, veja a importância desse equipamento de logística para o Brasil, para o litoral e o Porto de Santos. Eu me referi à integração Porto-Cidades e eu disse que nós abandonamos a zeladoria do Porto de Santos. E algumas ações foram adotadas quando nós chegamos a 7, 8 meses. Primeira, integração Porto-Cidade. Todos os portos de cidades organizadas mundo afora já fizeram e já promoveram a integração Porto-Cidades. A Argentina, por exemplo, quem conhece o Porto Madeiro, né? Rio de Janeiro, com o Porto Maravilha, outros portos mundo afora já fizeram a integração. Hoje o Porto de Santos ele não conta com 1 metro quadrado de cais contemplativo. Quem quiser conhecer o Porto de Santos, conhece pela ponta da praia, onde o navio entra, mas não conta com 1 metro contemplativo. Vejam só o que nós promovemos. Nós temos 30 mil metros na área conhecida como Parque Valongo, que deixou de ser utilizada por um problema de aprofundamento do canal. Ali não é possível aprofundarmos o canal sobre o risco de desmoronamento do cais. E nós deixamos de operar cargas naquela região. Ou seja, há 30 anos nós já poderíamos ter instalado o nosso Porto Madeiro, com restaurantes, lojas, lanchonetes. Fato é que nós retomamos isso em parceria com a Prefeitura e essa obra será entregue em julho do próximo ano. Então, aquela fotografia da direita representa exatamente a integração Porto-Cidades. Nós teremos 30 mil metros para a visitação de turistas e integração dos moradores Santos, Guarujá e de todas as cidades. É uma obra de infraestrutura, é uma obra que representa boa logística. E sempre me cobram com frequência, escuta, vocês só falam túnel, túnel, todo mundo fala túnel, governo federal, mas e as obras de infraestrutura do interesse dos operadores portuários? Então, nós trouxemos essa tela justamente para destacarmos que nós não abandonamos as obrigações principais atribuídas à autoridade portuária. Então, primeiro, perimetrais. Nós temos 2 vias que possibilitam o escoamento dos produtos.
Margem direita, Santos, e margem esquerda. Margem direita, nós temos um gargalo logístico que precisa ser resolvido, a Lemoa. Há necessidade, e nós criamos uma comissão de integração do governo do Estado, autoridade portuária, prefeituras, órgãos de trânsito. Ontem nós fizemos a segunda reunião. E nós chamamos os moradores, porque em uma área de potencial de movimentação de cargas, nós temos 9.000 pessoas morando. Vila dos Criadores, que interessa para o tema expansão portuária. E ontem, pela primeira vez, um vereador trouxe uma moradora. E ela disse o seguinte: escuta, está tudo muito bonito, esses viadutos, essas passarelas, mas quando vocês vão olhar para as 9.000 pessoas que estão ali e residem, não deveriam estar, mas estão. Quando que vocês vão construir uma passarela para que os nossos filhos possam ter acesso ao transporte público para estudarem? E ela tem razão. Ela está coberta de razão. Daí a importância da licença social, do debate, do diálogo. Nós convidamos essa senhora, ela chamou a atenção e obrigou os nossos engenheiros a voltarem para a prancheta para levarem em consideração que, além das obras de infraestrutura para aquele local, há necessidade de obras para que essas pessoas possam viver de forma digna. Então, todas essas obras, que são as nossas obrigações perimetrais, margem esquerda, nós teremos 3 quilômetros a mais de obras. Hoje nós temos uma rua, que é conhecida como Rua do Adubo, que recebe cerca de 2.000 caminhões todos os dias. Mas é uma rua com característica residencial, que não foi preparada para a infraestrutura. Então, 600 milhões já está previsto no nosso orçamento, início das obras no próximo ano. E as obras da margem direita, término principalmente das obras que poderão resolver o gargalo do bairro do Alemoa. Além disso, uma terceira e principal obra, que é o aprofundamento do nosso canal. O nosso canal, ele conta com 15 metros de profundidade, para que ele possa receber os navios cargueiros. Esta é uma recomendação internacional. E ele está absolutamente em dia com essa recomendação. Mas há necessidade de aprofundarmos, porque os navios estão cada vez maiores. Então, quanto maior o volume de carga, menor o custo para as operações logísticas do mundo. Então, há necessidade de aprofundarmos o nosso canal para 16 e, na sequência, 17. É uma obra caríssima. Estou me referindo a mais de 600 milhões de reais. Mas há necessidade, como se fosse uma pista. É preciso que a autoridade portuária prepare essa pista para que ela receba esses 30 navios todos os dias. Agora sim, feitas essas pequenas observações, para entendermos o que é o Porto de Santos, eu destaco a necessidade da obra Santos-Guarujá. Quando o deputado Tomé se referiu a mais de 90 anos, ele está correto. Vejam só. Primeiro registro histórico, 1927. E o Lustosa estava lá, defendendo o túnel. E vários outros registros. Como foi dito que nós tivemos inauguração de maquete de pontes, fato é que se nós tivéssemos construído essas pontes, hoje nós estaríamos, como disse com frequência o Lustosa, estudando uma forma de demoli-las. Tendo em vista a limitação do calado aéreo, os navios cada vez maiores. Então, eu teria que demolir aquela ponte que foi anunciada em 2010, se ela tivesse sido construída hoje. E a solução que foi encontrada ao longo desses 98, quase 100 anos de debate, agora, com o avanço da tecnologia, é a implementação de um túnel. Ligação seca Santos-Guarujá. Por quê? Porque hoje, esse canal, que deveria funcionar como uma avenida para a entrada e saída desses navios, ele conta com 80.000 pessoas cruzando entre uma cidade e outra todos os dias, se considerarmos todos os modais, balsas de veículos,
balsas de pedestres, catraias. Quem mora em Santos ou Guarujá conhece bem as catraias. É um modal antigo com mais de 100 anos que é utilizado pelos moradores que precisam atravessar para trabalhar ou para comercializar os seus produtos entre uma margem e outra. Fato é, 80 mil pessoas cruzando uma avenida que deveria estar preparada exclusivamente para a entrada e saída de navios. Quanto custa isso para a logística brasileira? Agora, final de semana, final de ano, feriado, essas balsas, e quem já utilizou esse serviço sabe disso, elas demandam um tempo de pelo menos 2 a 3 horas para 860 metros. Então, esses números, 80 mil pessoas, representam todos os modais que são utilizados para essa travessia. Eu costumo dizer que nós brasileiros somos diferentes, tá? Canal da Mancha, construído em 1993, há 30 anos atrás, eles fizeram um túnel lá submerso, o nosso modelo é imerso, submerso, tatuzão, os engenheiros me ensinaram, né? Começa a cavar aqui de um lado e simplesmente sai de outro. 51 quilômetros, ligando a França à Inglaterra, em 1993, há 30 anos atrás. Dinamarca e Alemanha começou a construir o túnel que ligará os 2 estados, os 2 países. Lá são 19 quilômetros, começou em 21, terminará em 29. Nós estamos há quase 100 anos discutindo 860 metros. Eu brinco lá na autoridade portuária, se a política não deixar, eu vou pegar um enxadão e começar a cavar esse túnel, porque não é possível que a gente não consiga avançar sobre esse assunto. E é uma obra extremamente importante. Vejam a imagem da nossa avenida, que eu me referi, e vejam os conflitos. 30 navios todos os dias precisam entrar e sair deste canal. E os nossos práticos, que são os profissionais habilitados a entrarem e a saírem com esses navios, eles se deparam basicamente com essa imagem. Então, lanchas, jet ski, catraias, balsas de veículos, balsas de pedestre. E é natural que seja assim, porque o túnel está instalado entre 2 cidades que cresceram. Eu já ouvi de tudo, né? Ouvi dos moradores santistas. Não, Santos tem um porto, né? Você ouve dos funcionários da autoridade portuária. Não, o porto tem 2 cidades. E você ouve dos moradores do Guarujá. Não sei por que esse porto chama-se Porto de Santos. Deveria se chamar Porto do Guarujá. Fato é que a nossa missão, como agente público, é unificarmos tudo isso. Como fizeram aqui os 2 deputados. Ou seja, para quem interessa essa obra? Para todos nós. Quais são os impactos, benefícios sociais, econômicos e ambientais? Vejam só, há um conflito instalado. O Porto de Santos representa um pouco do retrato do país. 30% da nossa corrente comercial passa pelo Porto de Santos. 30%. Muita riqueza. Grandes empresas nacionais e internacionais estão ali instaladas. Ao mesmo tempo, a 860 metros, local da desembocadura do túnel, eu tenho pessoas vivendo em palafitas. Exatamente em frente ao berço de atracação que recebe os navios de cruzeiros. As pessoas que vêm nos visitar, alguns estrangeiros, outros nacionais. Eles olham para a margem direita, prédios luxuosos, uma cidade muito bem desenvolvida, e olham para a margem esquerda, pobreza, palafitas, favelas, crime organizado se destacando. É um retrato do país, retrato da nossa incompetência administrativa. Então, com isso, com a construção do túnel, a gente vai resolver parte desse problema social. O túnel, a desembocadura dele, sai exatamente ao lado do Linhão, que é essa torre. Essa torre, ela traz energia
da nossa hidrelétrica construída há 120 anos. Porto de Santos é o único porto que tem uma hidrelétrica que traz e gera energia para o próprio porto. Nós geramos 15 megas, utilizamos 7 megas. E esse linhão é utilizado para suportar esses fios de alta tensão. Fato é que essa é uma área portuária que deveria estar sendo utilizada para a movimentação de cargas, geração de empregos, geração de impostos, como faz a empresa no fundo, a Santos Brasil, que é uma das principais empresas de movimentação de containers do mundo. Concorre com outra gigante, à margem direita, que é a BTP, fusão da Maersk e da MSC. Então, veja só, essa área toda, ocupada por moradores, deveria estar sendo utilizada por operadores portuários. Mas, por falha nossa, essas pessoas, obviamente, procuram lugar para morar, elas ocupam, nós falhamos e elas estão lá. Mas o túnel terá sua desembocadura aqui, ao lado dessa torre, e essas famílias serão acomodadas, em parceria com o CDHU, em parceria com a Prefeitura do Guarujá, e com investimento da autoridade portuária, nós construímos moradias para essas pessoas. E o cronograma de retirada para essas pessoas começou agora em dezembro já. Então, eu arrisco a dizer que o túnel começa agora em dezembro, primeiro com a acomodação dessas pessoas em habitações adequadas. Então, o impacto social é absolutamente importante, diretamente na vida de cerca de 3 mil pessoas, que passarão a receber a moradia adequada. Esse projeto ele tem uma importante conexão com outras obras que estão sendo projetadas no litoral. A exemplo do aeroporto. O aeroporto do Guarujá será entregue já no próximo ano. As obras já iniciaram, inclusive, e poderá contemplar toda essa obra de infraestrutura que está sendo implementada pela cidade de Santos, cidade do Guarujá, e pelo próprio Porto de Santos. Vejam só, há necessidade de resolvermos um outro problema, que é a limitação do calado aéreo. Esse linhão que abastece o Porto de Santos com energia, ele traz uma limitação para os navios. Então, nós resolveremos também, com a instalação deste linhão, dessas linhas de energia, no próprio projeto do túnel. Então, com isso, nós ganharemos capacidade de movimentação de cargas para os grandes navios, que hoje não conseguem avançar sobre a área do linhão. E nós calculamos tudo isso quando nós dissemos que o Porto de Santos, esta obra, ela se paga num período de 3 anos. Porque quanto custa eu impor essa limitação aos armadores que não poderão ingressar com os seus grandes navios a partir de um certo local do Porto de Santos? Isso será resolvido. Quando nós chegamos, há 7, 8 meses atrás, eu costumo brincar que cada um tinha um túnel de estimação. Guarujá tinha um traçado, Santos tinha outro traçado, autoridade portuária, governo federal, governo estadual. Nós criamos, então, uma comissão. Essa comissão agrega hoje mais de 60 pessoas. Todos os interessados em participarem foram e serão convidados a debater, a sugerir e a aprimorar o projeto que foi apresentado, prestigiando a licença social. Então, todas as prefeituras têm os seus representantes participando ativamente desta comissão que é presidida pelo Lustosa. E nós nos reunimos por mais de 20 vezes sobre o projeto que foi desenvolvido em 2012, 2014, à época pelo governo do Estado, há 10 anos atrás. Então, há necessidade de atualização. E essa comissão, ela chegou em um consenso sobre o traçado e algumas modificações necessárias. Projeto de 10 anos atrás, obviamente, que merece atualização. E nós fizemos, que foi exatamente esse tema destacado pelo deputado
Caio França. Ou seja, a sociedade entendeu pelo melhor formato, respeitando, inclusive, a engenharia. E aqui destaca um tema importante. A CETESB, ela levará em consideração esta chamada licença social. Se não houver um consenso sobre o traçado, a própria CETESB já manifestou-se no sentido de que a licença ambiental não poderá ser renovada. É uma exigência legal. Daí a importância de nós observarmos e prestigiarmos esse traçado que foi definido pela comunidade local, pela autoridade portuária. Com a embocadura ali na área da Marinha, Capitania dos Portos, desembocadura, saída na prainha, exatamente na foto dessas palafitas que nós destacamos. Por formalidade, nós registramos esse traçado na nossa reunião de diretoria. É um ato formal que é imposto às empresas públicas. Então, e foi uma exigência da comunidade local. Porque a comunidade local, como recebe várias informações, às vezes desencontradas, ela fica insegura. Porque 1 metro para lá, 1 metro para cá, com desapropriação ou sem desapropriação, afeta a vida das pessoas, representada aqui pelo nosso presidente do bairro do Macuco. Então, há necessidade da integração, independentemente do modelo legal previsto para a formatação de uma PPP. Se a PPP autoriza que o mercado informe onde será o melhor traçado, é preciso que a gente alinhe essa formatação da PPP com o interesse social, porque de nada adianta o mercado tentar impor um traçado se a sociedade não aceitar. Esse é o bom debate. E esse traçado, ele respeita exatamente o projeto de 1214. Ou seja, do ponto de vista da engenharia, ele está absolutamente correto. O que nós fizemos? Nós faseamos. Por quê? Não havia consenso sobre as conexões. Óbvio, Guarujá pretende que a gente faça uma ligação seca que tenha conexão com o aeroporto, que tenha conexão com o centro, Santos, assim por diante. Então, não há consenso ainda sobre as conexões. Talvez por isso, 97 anos de debate. E nós tiramos o traçado do consenso. E uma máxima que nós começamos a defender: uma agonia por vez. Primeiro, o traçado, onde começa o túnel e onde sai. Depois a gente pensa nas conexões. E nós estamos nessa fase. Então, nós defendemos esse traçado que já foi debatido em mais de 20 reuniões, é conhecido por todos, inclusive consta de documentação que foi assinada pela autoridade portuária e com a chancela do Ministério de Portos e Aeroportos. Nós trouxemos aqui um cronograma sobre toda a questão formal exigida. Este cronograma, ele sofrerá modificações, tendo em vista a importância da participação do governo do Estado. O governo do Estado defende uma PPP. Nós defendíamos, até um determinado momento, uma obra pública própria, cujo procedimento é muito mais ágil. Agora, no formato de PPP, há necessidade de audiências públicas preliminares, chancela do Tribunal de Contas da União, ou seja, o rigor formal é atendido antes da contratação. Esta é a nossa linha do tempo, que a gente trabalha, que poderá sofrer modificação, tendo em vista a participação do Estado, que é absolutamente importante. Nós defendemos a participação do Estado de todos os órgãos, com essas observações que eu me referi. O tempo de retorno, essa obra se paga em praticamente 3 anos. Nós levamos em consideração aspectos técnicos para calcularmos o payback dessa obra. Redução do tempo de viagem, da carga. Porto de Santos recebe cerca de 10 mil caminhões todos os dias, dos quais 3 a 4 mil caminhões circulam 45 quilômetros para armazenar os produtos na retroárea do Guarujá. Por quê? É mais em conta. Os armazéns ali cobram uma tarifa um pouco menor.
preço menor. Acontece que a circulação desses 3 a 4 mil caminhões todos os dias emitem 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Quanto custa isso para os idosos e para as crianças, levando em consideração o orçamento de saúde para os municípios? Nós calculamos. Redução do tempo de viagem para passageiros. Quanto custa 80 mil pessoas esperarem 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas todos os dias? Nós calculamos. Retorno com tarifa do pedágio. Há uma exigência no nosso projeto, que nós já submetemos, inclusive, ao Estado. Tarifa social. Vejam, nós estamos instalados entre 2 municípios, um mais rico que o outro, mas a desembocadura do túnel está instalada em palafitas, pessoas, obviamente, com baixo poder aquisitivo. Portanto, nós não poderemos cobrar desses veículos leves um pedágio, e sim uma tarifa social, que é o preço que é praticado hoje justamente para atravessar a balsa. Para os caminhões, não, porque nós teremos também o modal preparado para os caminhões, a depender do modelo econômico que será utilizado. Quanto vai pagar o caminhão? Nós não sabemos ainda, depende da modelagem econômica. Quanto vai pagar o veículo leve para atravessar sobre esse túnel? 14, 15 reais. Então, vejam só, nós teremos, e desses 4 mil caminhões que circulam às margens, se nós tivéssemos o túnel instalado, 1 minuto e 30 segundos. Então, certamente, nós teremos um número de caminhão muito maior. E nós traremos o progresso para a margem esquerda. Eu já ouvi, deputado, de alguns santistas, escuta, vocês vão trazer a pobreza para Santos, porque é uma região muito pobre, o crime está organizado. Nós pensamos o contrário. Nós levaremos o progresso para o Guarujá. Porque os operadores que estão instalados à margem direita, grandes empresas nacionais e internacionais, quando elas contarem com esse equipamento de infraestrutura, 1 minuto e 30 segundos, por óbvio que essas empresas, elas comprarão essas áreas que são privadas para a instalação dos seus terminais de logística e armazéns. Então, a gente não tem a menor dúvida, e já há, inclusive, uma especulação imobiliária sobre o assunto. É que, 97 anos de debate, o investidor ainda não está acreditando, mas óbvio que ele já está sondando. Então, fato é que o progresso será levado também para essa região do Guarujá. Guarujá já é uma cidade muito bem desenvolvida, esta região não. Muito bem. Muitos também questionam, escuta, mas o que o porto tem a ver com a construção de um túnel? Se o porto deveria focar em obras de infraestrutura. O túnel é uma obra de infraestrutura, por tudo que eu já destaquei. Aumenta a nossa capacidade de movimentação, interfere diretamente na vida de pessoas que residem em área portuária, que tem essa característica de movimentação de cargas, reduz o número e o fluxo de caminhões, ou seja, reduz, quase que zerando, não imediatamente, mas na sequência, a utilização de balsas, o modal do século retrasado, que é utilizado por nós como principal veículo para atravessarmos conectarmos as duas cidades. Então, é uma obra mista, com características de infraestrutura portuária e rodoviária. Daí a importância da participação do Estado, inclusive. E é uma obra que será construída justamente em área federal do Porto, mas que poderá contar com a participação do Estado, tendo em vista a necessidade de planejarmos as conexões, principalmente a entrada e saída dos veículos e caminhões. Então, vejam só, para finalizar, é uma obra que impacta na vida das pessoas, na boa logística, os números são extraordinários, e nós destacamos aqui quais são os principais números que o governo busca com a implementação ou o aprimoramento
de uma obra de infraestrutura como o Porto de Santos. Porto de Santos é o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul e foi projetado por nós. E pode e deve se apresentar com muito mais potencial. Mas há necessidade de integrarmos a boa logística com uma visão social, porque de nada adianta um equipamento de logística com essas boas características e esses números extraordinários do ponto de vista econômico, se nós tivermos instalado na área portuária pessoas vivendo em palafitas. Então, daí a necessidade desta ação que é simbólica, nós vincularmos todas as ideologias para efetivamente retirarmos do papel 97 anos de debate. Então, contem conosco, nós estamos absolutamente em cima da importância dessa obra, é prioridade número 1 do governo federal, da autoridade portuária, do governo do Estado, todos querem a obra. E nós temos o que nunca tiveram no passado, recurso. Então, o Porto de Santos hoje tem 50% da obra depositados, aplicados. Nós temos 3 bilhões de reais reservados para o início dessa obra. O governo do Estado fará o aporte, em parceria com o governo federal, do restante para efetivamente tirarmos essa obra, que é do Brasil. E, para finalizar, tem um vídeo que resume basicamente tudo o que eu disse, que vale a pena assistirmos. Muito obrigado, senhores. Então não tem jeito, eu acho que só o túnel resolve todo dia, não tem um dia que isso aqui esteja funcionando. Então não tem jeito, eu acho que só o túnel resolveria toda a situação. Uma hora e pouco. Uma hora e pouco, eu já cheguei a esperar aqui 2 horas. Tem muitas pessoas que, inclusive que eu conheço, que não pega a catraia porque tem medo de uma hora afundar, porque já aconteceu vários acidentes. Na dependência da ligação hoje, pelo sistema que a gente tem, tudo influencia, chuva, o tempo com relação à travessia dos navios. Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul, responsável por 30% da balança comercial do Brasil e pela segurança alimentar de boa parte do planeta. São mais de 5 mil navios que entram e saem destas águas todos os anos em direção a mais de 190 países. Soja, açúcar, milho, café, algodão, suco de laranja, combustível e celulose fazem nosso país bater recordes seguidos de movimentação de cargas. Um canal natural de 800 metros de largura separa as duas margens do porto, uma em Santos, outra em Guarujá. São 2 milhões de pessoas que vivem das cidades da Baixada Santista. Todos os dias, mais de 70 mil pessoas atravessam esse canal entre as duas margens do porto. Por aqui temos a mais movimentada travessia de veículos por balsas do mundo, com picos de até 30 mil carros dia, além dos trabalhadores que cruzam o canal por barcas, rudimentares catraias e outras embarcações. Os congestionamentos castigam diariamente a população, que espera em demoradas filas e pede, há quase um século, a construção de um túnel ligando as duas margens. A situação se agrava com os acidentes entre navios e balsas. O risco para o porto é crescente com a expansão populacional e o aumento da movimentação de pessoas e cargas. Mais de 10 mil caminhões acessam o porto todos os dias, sendo que parte deles tem que dar uma volta rodoviária de 45 quilômetros de uma margem à outra, provocando a emissão de 72 mil toneladas de monóxido de carbono por ano. O Porto de Santos não pode parar. Os danos ao agronegócio, à indústria brasileira, à economia e até o fornecimento de alimentos para o mundo seriam imensuráveis. Construir o primeiro túnel imerso no mar agora é uma necessidade urgente. Para fazer frente a esse desafio, o Ministério dos Portos e Aeroportos acionou a Autoridade Portuária de Santos e foi dada a largada para tirar este sonho de um século do papel.
Projetos foram retomados, traçados definidos, autoridades de Santos e Guarujá deram suas contribuições. Toda a comunidade portuária foi envolvida na empreitada destinada a garantir a expansão e o funcionamento do maior porto do Brasil. Famílias que ainda vivem palafitas na margem esquerda do porto ganharão moradias dignas em apartamentos já em construção. O túnel atenderá pedestres, ciclistas, caminhões com cargas não inflamáveis e VLT. Terá 860 metros, incluindo as embocaduras, e receberá a tecnologia mais moderna já aplicada em vários países. Trará segurança, melhor logística e qualidade de vida à população, com benefícios para a economia da região e de todo o país. Que interessa aos que vivem perto do mar, no campo e nas grandes metrópoles. O túnel é de todos nós. O túnel é do Brasil. Agradecemos as palavras e o discurso e todo o material apresentado pelo Dr. Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Registro, por fim, a presença da engenheira Raquel Carneiro, da Secretaria de Estado da Parcerias e Investimentos. Passo, então, agora a palavra ao deputado Tomé Abduch para o discurso de encerramento. Doutor Anderson Pomini, parabéns, olha, esclarecedor a sua propriedade em relação a tudo que acontece no Porto, a importância dessa obra. E, em nome do nosso querido deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, eu gostaria de agradecer a todas as autoridades aqui presentes, agradecer a vocês que estão nos acompanhando pela TV Alesp e dizer que a nossa união fará com que essa importante obra aconteça no estado de São Paulo. Muito obrigado a todos pela presença. Declarem-se. Declaro encerrada a nossa sessão.